Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário, agradecendo a você que está aí do outro lado, você que nos acompanha todos os dias, muito obrigado. Nós estamos estudando juntos a Bíblia, versículo por versículo, e eu quero desde já te pedir, se não fez a sua inscrição, clique em inscrever-se aqui embaixo logo, faça a sua inscrição e nos ajude a compartilhar, a divulgar esse conteúdo, né? Porque o YouTube às vezes não recomenda muito conteúdo como esse, não é? Mas você que acompanha pode ser um canal para levar para outras pessoas essa mensagem. Então compartilhe esse conteúdo, você estará nos ajudando muito fazendo isso. A gente está estudando a Bíblia versículo por versículo, estudos expositivos, estamos na carta que Paulo escreve aos Filipenses há mais de 3 meses estudando somente a carta que Paulo escreve aos Filipenses. Te convido agora a me acompanhar em mais um estudo, vamos lá? Nós estamos estudando aqui capítulo 3, a partir do versículo 17, Paulo apresentando-se como pastor, e Paulo vem trazendo algumas exortações, algumas orientações de forma firme que ele atuava pastoreando a igreja, né? Ele pastoreava as igrejas, ele tinha um zelo pelas igrejas, né? E Paulo combatendo as heresias. Nós começamos no último estudo pensando Paulo como sendo aquele que não se engana a respeito dos falsos mestres. O versículo 19, Paulo está muito firme, não é, no combate. Paulo vem falando assim, ele falando dos inimigos da cruz no versículo 18, 19 ele já chega dizendo: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles é a sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Palavras muito firmes de Paulo sobre esses falsos mestres. Paulo fala que eles adoram eles mesmos, né? Quando ele diz o Deus deles é o ventre, Paulo está dizendo praticamente, se você for olhar o original dessa palavra mesmo, essa palavra ventre, Paulo está dizendo, eles só olham para o umbigo deles, né? Eles estão olhando só para eles. Paulo continua dizendo que eles invertiam os padrões morais da época, não é? Os padrões morais mesmo. Olha o que diz o 19 aí, nós acabamos de ler. E a glória deles está na sua infâmia. Aqueles homens, aqueles falsos mestres, eles deviam ter vergonha daquilo que eles se gloriavam. Eles invertiam tanto as coisas que eles se gloriavam nas coisas que precisavam ter vergonha. Eles escarneciam da verdade. Eles exaltavam o opróbrio. Eles invertiam tudo o que era o natural, era o correto. Eles chamavam, a gente poderia parafrasear Isaías 5:20, não é? Nesse contexto que Paulo escreve, eles chamavam ao mal de bem, ao bem de mal, faziam das trevas luz, da luz trevas, colocavam o amargo por doce e o doce por amargo. Eles invertiam aquilo que a Bíblia dizia. Eles não apenas levavam ao bom termo os seus maus desígnios, mas ainda se gloriavam nisso, se gabavam do que estavam fazendo. Estavam errados e ainda se gloriavam de viver errados. E a recompensa deles é fugaz, a decepção deles é certa e a ruína deles é algo veloz. Sabe, meus amados irmãos, quando nós pensamos nisso aqui, a gente volta os nossos olhos para os nossos dias e nós percebemos quantas pessoas têm vivido dessa forma. Quantas pessoas hoje têm vivido assim. Pessoas que vivem invertendo os valores, pessoas líderes, né, até líderes religiosos, hoje estão permitindo, apoiando, incentivando coisas, práticas, estilos de vida que a Bíblia condena, que a palavra de Deus condena. A Bíblia deve ser o nosso norte, a nossa direção, aquilo que realmente Deus nos diz. E a Bíblia em estudos sérios, feitos dentro do que realmente ela quer nos dizer. Mas muitos estão invertendo. E invertendo por quê? Porque Paulo já disse anteriormente, porque o Deus deles é o ventre. A custa de se dar bem, a custa de se beneficiar, a custa de ganhar seguidores, as custas de ganhar dinheiro, as custas de ficar famoso, vão invertendo tudo, sabe? Vão mudando tudo. O que era errado chama certo e aí invertem os valores. E se esquecem de uma primícia que a Bíblia diz: o que o homem semear, isso também ceifará.
E Paulo destaca isso, e Paulo chama os irmãos de Filipenses, cuidado, para vocês não serem enganados por esses, que estão invertendo. E quando invertem essas coisas, atraem muitos. Atraem muitos porque o que as pessoas mais querem é serem acariciadas, acalentadas. Palavras de exortação, palavras de orientação, palavras de instrução, elas não são muito aceitas, elas não são muito bem vistas. Mas palavras que acariciam o ego, não, você pode fazer tudo, aqui você é permitido. Quantas vezes nós percebemos isso? Pessoas hoje deixando igrejas sérias que estudam a Bíblia, a Palavra de Deus, e se enveredando em aventuras aí. Por quê? Porque aonde estão, prezam a palavra. E dizem, não, vem pra cá que você pode ver do jeito que você quiser, você pode fazer o que você quiser, você não pode isso, não pode aquilo, aqui pode tudo. E o que acontece? As pessoas vão se perdendo nisso. A gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Nós precisamos estar atentos à simplicidade da palavra, o que Deus quer nos dizer, e não viver invertendo valores, prioridades, iludidos por esses falsos mestres que estão pensando neles, estão pensando em encher as igrejas, estão pensando em obter lucros às custas da fé do povo. Paulo está exortando isso. E eu e você precisamos estar atentos para não nos deixar levar por essas coisas. Tais homens que invertem padrões morais, e eu reafirmo o que eu disse há pouco atrás, valores morais, de conduta, de princípio, deixando de lado e se mergulhando em práticas que totalmente fora do que a Bíblia diz, do que a Palavra de Deus nos diz. Que Deus possa ter misericórdia de tais e que nós possamos estar atentos para não nos enveredar no caminho de engano que muitos estão sendo levados. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por me acompanhar. Te espero aqui no próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.